Receber aqui o professor Eduardo M. Alves da Mota, professor adjunto do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina. O professor Eduardo eu conheço de longa data, desde os tempos de residência. Eduardo é hoje uma das grandes autoridades em reprodução humana na nossa área. E é um imenso prazer tê-lo aqui conosco, e ele vai nos atualizar sobre mioma e infertilidade. Agradecemos, em nome da disciplina de ginecologia, professor Eduardo Leme Alves da Mota, a sua participação. A palavra é sua, Eduardo, por favor. Bom, muito bom dia a todos. É uma honra estar presente. O professor Edmundo me conhece já há bastante tempo e eu sempre digo que existem pessoas que influenciaram, influenciam e decidiram carreiras. Eu não tenho dúvida de dizer que na minha carreira o professor Edmundo Baracá tem um peso enorme, se não o maior de todos. Mas, enfim, é um prazer estar aqui diante de tantos amigos. Eu até anotei vários nomes, com exímios cirurgiões, o professor Nilo, o professor Jesus, a professor Bagnoli, Ângela, Gustavo, vi que o Paulinho Bianchi está aí, o Iso, Carlinhos Ruiz. O Carlinhos Ruiz, eu dava plantão na Pérola Maiton, no Pérola Maiton na terça, ao contrário dele, de vez em quando eu ia para a terça dele, o Jorge Haddad, que está aí, enfim. E quando o professor Edmundo me pediu para eu falar de mioma e de atualização, eu já falei assim, putz, vai ser difícil atualizar alguma coisa, mas vamos tentar ver o que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo dividir minha tela aqui, ó. Vamos ver. Bom, eu não estou vendo vocês, então só me digam se está tudo ok. Tudo certinho. Legal, muito bom. Bom, rapidamente eu vou só, obviamente, dar uma introdução sobre o mioma, né? Acho que nem precisaria muito, só ocultar aqui, peraí. Peraí, acho que eu... Peraí, que eu fiz besteira aqui. Ó. Ela está compartilhada ainda? Ótimo. Sim, professor. Então, a gente sabe que é o tumor benigno mais comum aí do trato genital feminino, e, obviamente, isso afeta a reprodução, né? Sem dúvida, ele é muito prevalente em mulheres, fundamentalmente acima dos 50 anos, né? Todos nós sabemos que se origina os miomas da musculatura lisa e, excepcionalmente, são malignos. E, obviamente, ele se relaciona a uma série de alterações clínicas, uma morbidade clínica, onde muitas vezes é fácil determinar posturas, como, por exemplo, na presença de um sangramento excessivo, e, obviamente, ao quadro de anemia. Quando o tamanho é muito grande, isso leva a um quadro de dor, desconforto e assim por diante. Mas o grande problema é saber se existe algum impacto do mioma na fertilidade. Essa realmente é uma dúvida fundamental aí, do ponto de vista prático, né? Muito bem. Nós sabemos também que o mioma ele tem uma série de fatores de risco. Todos nós reconhecemos que as pessoas da raça negra têm uma incidência maior de miomas. Como já foi falado, a idade é um fator importante. Os fatores gênicos, sem dúvida, importam, né? A maior exposição ao estrogênio, como, por exemplo, na menarca precoce ou mesmo na obesidade, contribuem para que isto possa ocorrer. Por motivos não bem conhecidos, o álcool e a cafeína parecem aumentar, vamos dizer assim, a incidência desse tumor, o crescimento desse tumor. E, por outro lado, a paridade e, consequentemente, vamos chamar assim, falta de exposição continuada ao estrogênio, ou mesmo o fumo, teriam aí um efeito protetor, né? Enfim, são considerações bastante iniciais. Talvez o grande problema do mioma é que nós sempre referimos
ao mioma de uma maneira bastante genérica. E talvez um dos grandes pontos é que a classificação, a comparação do mioma, para que possamos ter uma linguagem semelhante, ela sempre foi meio deixada de lado. Em realidade, o Dr. Lasmar foi um dos primeiros a tentar classificar essas distorções, mas a classificação dele era muito destinada a quais cirurgias poderiam ser feitas por histeroscopia ou não. E, ao longo dos anos, diversos outros autores, ou mesmo sociedades, tentaram classificar, até que, em 2011, a FIGO postulou, vamos dizer assim, uma forma de classificação que tem sido, de certa maneira, vamos dizer assim, aceita agora universalmente. Então, a partir aí de 2011, a maioria dos autores aceita que essa classificação possa ser, vamos dizer assim, abordada e, obviamente, colocada como uma forma de comparação. Então, talvez esse seja um grande ponto. É possível imaginar que, num futuro próximo, as nossas comparações sejam muito mais equilibradas e talvez evitando algo que é muito comum no mioma, que é aquilo que o médico coloca como o seu viés, a sua impressão, de tal maneira que esse acho que é um ponto bastante importante, né? O segundo ponto que nós temos que levar em consideração é que, obviamente, o mioma tem uma base de dados, vamos chamar assim, de fisiopatológicos, né? E, obviamente, seria fácil entender como é que ele poderia agir. Mas, antes de mais nada, nós temos que lembrar que nós não entendemos como se dá a implantação. Nós não entendemos ao certo como é que se dá isso que o americano chama de crosstalk, né? Essa conversa que existiria entre o mioma e entre o embrião e o endométrio, quanto mais na presença de alguma alteração, vamos chamar assim, estrutural no endométrio, como, por exemplo, na presença de um mioma. Então, quando nós falamos aí de como é que o mioma poderia deturpar a implantação, obviamente que esse é um dado muito difícil, porque nós pouco sabemos da implantação. E mesmo os testes que a gente existe hoje para identificar a implantação são testes bastante questionáveis, né? Bastante, vamos chamar assim, de uma unanimidade ainda não atingida na literatura médica, né? Apenas para fazer uma rápida, vamos dizer assim, citação daquilo que me foi dado, eu tive que dar uma aula alguns anos atrás, então eu botei no PubMed, e essas estão aqui algumas dos dados existentes, só para mostrar que esse tópico, mioma e infertilidade, ele é bastante abordado, mas em termos de estudos bem controlados, estudos que tenham aí talvez uma habilidade de nos dar direções, são muito pequenas, de tal forma que realmente muitas das considerações que eu vou falar são baseadas, talvez, na minha opinião, no pouco que existe aí de consenso na literatura, né? Bom, o primeiro grande autor a chamar a atenção para que o mioma poderia levar à infertilidade foi já de 40 anos atrás, né? Quando um grupo mostrou que, em casos de miomectomia, uma grande parcela das mulheres não conseguiu engravidar. E começou a postular, naquela época, de que talvez a cirurgia pudesse ser aí uma abordagem muito importante para essas mulheres, né? O grande ponto é que, olhando de uma maneira mais crítica esse trabalho, muito pouco pôde-se falar de que existia uma evidência direta, né? Então, naquele trabalho, as evidências eram muito fracas. E, obviamente, que quando a gente comparava as mulheres com mioma entre as mulheres férteis e inférteis, nós sabemos que o fato do mioma está mais predisponente nas mulheres aí a partir dos 35 anos, assim como a própria infertilidade. Então, de maneira prática, é muito difícil se estabelecer esse critério de que o mioma esteja, vamos chamar assim, determinando a infertilidade, uma vez que a partir dos 35 anos a qualidade ovular por si só também já é um fator bastante importante na perspectiva de gravidez, né? Mas, via de regra,
Se a gente puder olhar aqui o lado da direita, pelo menos para a minha tela, óbvio que os miomas grandes, eles tendem a causar uma distorção na cavidade. Obviamente, isso poderia ser visto como uma dificuldade extra, esse aumento de jornada do espermatozoide. E, obviamente, a depender da posição desse mioma, nós poderíamos ter alterações anatômicas importantes, como a própria oclusão ou alteração na habilidade da tuba em captar, né, em propiciar aí o encontro dos gametas de uma maneira adequada. De tal forma que esses mecanismos clássicos, eles, óbvio que são muito fáceis de serem entendidos, mas eles não explicam todos os casos de mioma e se, evidentemente, existem algumas situações que a gente deva valorizar. Um pouquinho mais adiante, o grupo do Dr. David Olive, o David foi um parceiro do Paulo Serafini, eles são bastante amigos, né? Mostrou que, um pouquinho mais adiante, esses são dados aí do final dos anos 2010, que quando eles olhavam do ponto de vista de miomas submucosos, esse quadrinho está falando especificamente do mioma submucoso, que havia um impacto muito importante em todas aquelas prerrogativas para implantação, quer seja na taxa de gravidez, na taxa de implantação, de gravidez adiante e assim por diante. E esse mesmo autor começou a mostrar que mesmo os miomas, vamos chamar assim, intramurais, mas sem um comprometimento da cavidade, mas os miomas que eventualmente tivessem determinadas prerrogativas de tamanho e assim por diante, também poderiam ter um envolvimento na infertilidade, né? E ele começou a mostrar que os miomas submucosos, seguramente, ou pelo menos com base nessa revisão, deveriam, vamos dizer assim, causar um impacto negativo e a sua remoção seria benéfica, e muito possivelmente os miomas intramurais pareciam também piorar o quadro de fertilidade, né? Embora, obviamente, esse era um tópico que ele não conseguia afirmar de uma maneira bastante clara, né? E para aqueles que queiram ver a última revisão do assunto entre a incidência de mioma e infertilidade, apenas do ponto de vista de incidência, né? Ela é uma revisão agora do final dos anos 2010, início dos anos 2020, e esse autor mostra também, é um autor bastante conhecido no tópico, que ao se observar as mulheres inférteis, a presença do mioma é mais incidente, algo que, enfim, a gente já sabe de uma maneira bastante clara. Enfim, se olharmos do ponto de vista de incidência, essa parece ser algo bastante claro, né? Muito bem. Então, se nós considerarmos que a associação mioma e infertilidade ela causa dano, né? É provável que exista essa ação nociva, como é que será que ela agiria? Como é que será que isso, vamos dizer assim, poderia ser explicado? E em quais miomas a gente deveria ter uma abordagem mais ativa ou em quais situações específicas nós deveríamos estar atentos para que isso fosse adiante, né? Bom, quem quiser ler essa revisão, ela também é uma revisão bastante recente, agora de 2021, de maio de 2021, e esses autores, eles fazem uma espécie de uma conjuntura aí das possíveis alterações, mostrando que no tumor existe uma série de alterações, vamos chamar assim, de não só estruturais, mas na produção aí de diversos elementos, onde existiriam citocinas bastante danosas, eles mostram muitas delas, fatores de crescimento, mas fundamentalmente pela presença dessa matriz extracelular em abundância, existe também uma expressão de microRNAs danosa, que com uma sinalização, vamos assim chamar, bastante danosa. Isso, de certo modo, poderia justificar o porquê da dificuldade do mioma
levar esses distúrbios da implantação, mas que também culminariam com uma alteração do microbioma uterino, ou seja, a própria, vamos chamar assim, a microbiota endometrial estaria bastante alterada nesses casos em função do mioma. E ele mostra aqui, obviamente eu não vou me ater, uma série de possíveis substâncias, né, de proteínas envolvidas. Então, obviamente, as interleucinas são bastante conhecidas, mas os microRNAs também já começam a ganhar bastante importância. Nós tivemos uma tese na Escola Paulista, da doutora Fernanda Rodrigues, em que a gente mostrou, nos casos de ERA alterados, uma série de microRNAs também, vamos dizer assim, deturpados, e muito parecido com esses aqui expostos, né? Mas essa não é uma, vamos chamar assim, de opinião unânime, né? Então, esse é um trabalho muito interessante, feito aí no ano de 2012. Esses autores, eles seguiram mulheres que não tinham mioma e que tinham mioma e que gostariam de engravidar ao longo de um ano. E o que eles perceberam foram que nas mulheres que não tinham mioma, aqui 2.676, com uma idade de 30 anos, a maioria delas atingiu a gravidez em 2 ciclos de tentativa, quer dizer, elas usavam algum método anticoncepcional qualquer, foram acompanhar com o seu ginecologista, foram liberadas e estimuladas a engravidar, e a maioria delas, em 2 ciclos, já estavam grávidas. Já aquelas mulheres que tinham miomas bastante jovens, também é verdade, então, de certa maneira, os miomas possivelmente não deveriam ser muito grandes, e praticamente os mesmos 90%, as mesmas 90% engravidaram, só que em 3 ciclos. Então, como elas foram acompanhadas ao longo de um ano, que seria a definição de infertilidade, ele não observou nenhuma diferença quando elas foram estimuladas a engravidar, mostrando que nem todo mundo acredita que o mioma possa levar à infertilidade, né? E quando a gente vai olhar do ponto de vista prático, os casos em que a gente faz fertilização in vitro, esse foi o primeiro estudo que foi querer avaliar nas pacientes submetidas à fertilização in vitro. Aqui já não é mais o lado gravidez natural, foi um estudo prospectivo também, um pouquinho antigo, é verdade, no ano de 2011, mas existem muito poucos estudos prospectivos associando a fertilização in vitro. Esses autores mostraram que a taxa de gravidez eram diferentes nas mulheres que fizeram fertilização in vitro sem mioma e com mioma, quer dizer, 322 foram alocadas para o estudo e não tinham mioma e 112 tinham, embora a idade era diferente entre elas. E, novamente, a partir dos 35 anos, a gente sabe que talvez o impacto da qualidade ovular comece a fazer diferença, né? Então, obviamente que as idades não eram muito similares, mas o que leva de interessante esse artigo, e por isso que eu o trouxe, foi que eles fizeram uma regressão logística e considerou que miomas intramurais grandes de um determinado tamanho, no caso desse artigo em especial, acima de 5 centímetros, ele diminuía a perspectiva de gravidez, né? E esse é um tema de muito debate, né? Se o mioma de grande volume, mesmo que não distorcendo a cavidade, ele causa ou não dano. Esse é um outro dado que, enfim, muita gente procura avaliar, mas poucos resultados aí de boa evidência científica existem. Mas esses autores avaliaram esses miomas intramurais, e o que eles mostraram, basicamente, é que existe uma diminuição importante do fluxo uterino para o endométrio, né? Então, eles mostraram aí os índices de resistência, pulsatilidade, eram muito, vamos dizer assim, diminuídos nas mulheres em que tinham os miomas grandes ou não, né? E
Talvez essa fosse uma explicação. Por outro lado, eu tive a oportunidade de ajudar o professor Baracá a orientar a tese da doutora Daniela Castellotti, em que a gente se propôs avaliar parâmetros muito semelhantes, e como eu estava presente na maioria dos ultrassons que a Dani fazia, posso dizer que esse é um tipo de ferramenta muito difícil de ser validada, porque ela é muito operador dependente e muito, vamos chamar assim, dependendo do ângulo em que eu pego. Quer dizer, o mesmo operador pode, num exame, pegar um determinado ângulo, num outro exame ele pega um ângulo um pouquinho diferente. Isso muda radicalmente, talvez, essa análise aí de variação dos índices de resistência e pulsatilidade. Mas, enfim, talvez a primeira abordagem seria, bom, o mioma altera o potencial de gravidez nas mulheres inférteis ou não? Como eu falei, os estudos são muito heterogêneos, a nomenclatura é muito ruim, porque não existia uma classificação unânime para se falar, talvez aí a partir de 2011 a gente tenha alguma coisa a mais para dizer, mas o que importa é se a gente pudesse dizer que uma evidência científica boa fosse classe A e uma evidência científica fraca fosse classe C, nós temos uma evidência classe C para dizer que o mioma afeta a fertilidade, né? E a mesma coisa em relação ao tamanho, localização do mioma. Estou excluindo talvez um pouquinho os miomas submucosos, mas particularmente os miomas intramurais, a gente tem pouca evidência para dizer qual deles vai alterar ou não a possível gravidez, né? Muito bem. Mas se uma mulher tiver mioma, ela vai ter problema? A gravidez vai terminar antes. Se ela tiver mioma, eu preciso estar preocupado com o fato dela ter o mioma e ter um atendimento obstétrico mais, vamos dizer assim, rotineiro. Existe algo nesse sentido? Bom, eu consegui achar 2 trabalhos importantes. Esse foi um estudo prospectivo nesse hospital no Tennessee, em Nashville. Eles acompanharam, durante 2002 a 2012, todos os casos do hospital, mas eles não conseguiram associar nenhum tipo de mioma a qualquer tipo de risco aumentado de perda gestacional. E esses autores acham que fazer uma cirurgia prévia, simplesmente para tentar melhorar o futuro obstétrico, nós estamos falando aqui do ponto de vista de evolução de gravidez, não tem nenhum sentido para ser feito, né? Por outro lado, existe esse artigo publicado agora, em 2020, né, pelo grupo da Dinamarca, e o Peter Maiden é um médico que tem muita experiência em reprodução assistida, ele é dedicado à reprodução assistida, mas eles fizeram um trabalho, enfim, aqui eu não entendi bem, um estudo retrospectivo entre 96 a 2002, analisando o censo médico disponível na Dinamarca e avaliando praticamente 100 mil mulheres e aquelas que apresentavam miomas e avaliando qual foi o futuro obstétrico dessas mulheres. Mas, do ponto de vista prático, eles encontraram, sim, alterações no sentido do encurtamento da gravidez, quer dizer, o pré-termo estava mais presente, né? E as condições de peso e nascimento também piores, de tal forma que isso foi algo importante. Bom, como eu não estou vendo vocês estão me escutando bem? Está tudo bem? Perfeito. Tudo em ordem. Tudo super bem. Bom, então, do ponto de vista de evolução da gravidez, nós temos pouquíssimos estudos e também muito controverso, né? Mas vamos entender que o mioma poderia afetar a gravidez ou mesmo a evolução da gravidez. E o que nós vamos fazer? Obviamente que vamos dizer assim, o estado da arte hoje chama-se miomectomia, né? Naquelas mulheres inférteis, nós vamos ter que proceder a uma miomectomia. Então, essa talvez seja a principal indicação. Bom, quando é que nós devemos indicar a miomectomia?
Obviamente, se os sintomas são muito, vamos chamar assim, de intensos, e a qualidade de vida daquela mulher ela está sendo comprometida pela presença do mioma, talvez, no meu ponto de vista, acho que ninguém vai, talvez, pensar negativamente, né? Quer dizer, naquelas mulheres que têm aí sangramento, dor, obviamente que existe essa aceitação quase que universal das pessoas, né? Obviamente que a controvérsia ela existe quando o mioma se dá de forma sintomática e nós não sabemos se, de fato, isso poderia atrapalhar ou não, né? É óbvio que quando a gente olha a presença de miomas submucosos de um determinado volume, eu também penso que é praticamente aceito entre as pessoas que não existe dificuldade de indicar uma cirurgia. Isso é algo relativamente tranquilo, né? E esse é um único trabalho que eu consegui olhar do ponto de vista prospectivo na literatura, o que esse grupo italiano fez, né? Eles tinham mulheres com mioma, operaram essas mulheres e aguardaram durante 1 ano o desfecho em termos de gravidez ou não. E o que eles mostraram foi que nos miomas submucosos, o índice de gravidez foi muito superior entre quem operou e quem não operou, e naquelas que tinham mioma submucoso ou intramural com um componente submucoso, também houve um benefício em operar. Quer dizer, olhando do ponto de vista prospectivo e seguindo elas durante 1 ano, essas mulheres apresentaram uma taxa de gravidez espontânea maior do que naquelas que não foram operadas. Mas já nos casos do mioma intramural ou subseroso, eles não apresentaram nenhum tipo de benefício, né? Qual é a crítica a esse trabalho? É que, obviamente, cada braço tem aqui 20 ou 30 pacientes, e, obviamente, que com 20 ou 30 pacientes é muito difícil a gente postular alguma coisa. Mas, enfim, segue aí como algo prospectivo e que talvez a gente possa ter como uma evidência científica de maior peso, né? Por outro lado, esse também é um trabalho interessante de esses autores operaram as pacientes, elas apresentavam o mioma, operaram as pacientes e foram para um ciclo de fertilização in vitro. Então, no primeiro quadrinho, aqui mais na cor alaranjada, as taxas de gravidez foram significativamente maiores entre quem operou e quem não operou, ou porventura tentou engravidar naturalmente. Mas o outro ponto importante é que quando a gente olha o número de ciclos para se atingir a gravidez, em quem operou atingiu a gravidez muito mais rapidamente, se comparados aqui naquelas que não foram operadas e que também foram submetidas a uma série de ciclos de fertilização in vitro. Então, mostrando que talvez, tendo critérios importantes, no sentido de ter os miomas aí, a sua classificação naqueles em que a gente entenda que possa trazer um tipo de perda, né, de dano ao paciente, sem dúvida que talvez operar prévio a um ciclo de fertilização in vitro, isso possa ser benéfico aos pacientes, né? Bom, em termos de meta-análise, existe essa meta-análise agora de 2020, esses autores fizeram diversas meta-análises sobre esse tema e deram uma atualizada agora em 2020, mas vejam que eles botaram como critérios de inclusão apenas estudos randomizados. Eles incluíram aí 1.568 estudos e só 4 atenderam aos critérios estipulados e foram incluídos, sendo que desses 4, 3 deles não têm a classificação dos miomas, vamos chamar assim, de acordo com os critérios da FIGO. Então, obviamente, vejam como é difícil falar de mioma, estudar mioma e assim por diante. Mas o primeiro ponto do artigo mostra que quando a gente compara o binômio
mioma e infertilidade, se deve ou não operar, quer seja nas pacientes operadas ou não operadas, não houve diferença de gravidez. Então, mais ou menos referendando aquilo que a gente vem falando, né? Enfim, quando a gente vai falar aí do impacto da miomectomia, né, talvez a gente possa dizer que a miomectomia ela não atrapalha, existem evidências razoáveis na gravidez. Não dá para falar que a miomectomia diminui a taxa de aborto, quer dizer, talvez ela possa facilitar a gravidez pós-FIV, mas se uma mulher engravidar, isso não quer dizer que ter o mioma ou não vai trazer ou não menos aborto. Mas talvez o grande ponto é que os miomas submucosos são aqueles que seguramente devem ser operados ou aqueles intramurais com um componente submucoso. Talvez isso a gente possa ter como evidência, né? Bom, que tipo de cirurgia fazer? Laparotomia ou laparoscopia? Não existe nenhum tipo de diferença em termos de evolução entre laparotomia e laparoscopia, de acordo com essa última meta-análise. Não existe diferença nas taxas de aborto entre laparotomia e laparoscopia, quer dizer, nenhuma cirurgia é mais agressiva, ou mais danosa, ou mais proveitosa. Nós não temos essa evidência. E mesmo quando nós olhamos, essa é uma outra dinâmica ou polêmica, quando nós vamos fazer uma esteroscopia, se a gente deve fazer a ressecção por via bipolar ou monopolar, se isso poderia prejudicar a recuperação uterina ou endometrial, também os estudos não mostram nenhum tipo aí de diferença entre a corrente ou o modo de ser realizado essa cirurgia, né? Enfim, uma outra questão bastante interessante é se existiria maior rotura uterina nas pacientes submetidas à miomectomia. Essa é uma outra revisão importante, onde foram avaliados aí 1.825 casos submetidos à miomectomia e a taxa de rotura uterina encontrada foi de 0,6%. Esta taxa de 0,6% é muito similar à taxa de rotura na cicatriz de cesárea. Então, do ponto de vista prático, não foi evidenciado nenhum tipo específico, nenhuma localização para que pudesse levar a esse tipo de situação. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que a cirurgia é absolutamente segura em todos os pontos, mas, obviamente, que uma cirurgia bem feita, em boas mãos, com os cuidados adequados e, obviamente, a prerrogativa de que os planos vamos chamar assim, de agressão, né, os planos onde se foram retirados os miomas, devam ser corretamente reconstruídos, né? E, para terminar, será que a gente tem alternativas à cirurgia, quer dizer, a cirurgia como um padrão maior de abordagem? Será que a gente teria alternativas nesse sentido? Dentro da Escola Paulista, eu tenho alguns debates com o professor Cláudio Bonducci nesse sentido, ele é um grande entusiasta dessa prerrogativa, né? Mas esta não é a minha opinião. Então, a última revisão sistemática, ela comportou aí 17 estudos da embolização uterina, mostrando que quando nós comparamos a embolização versus controle, a taxa de gravidez espontânea era maior nos controles, e quando nós abordamos a taxa de aborto na embolização versus os controles, a taxa de aborto também era maior do que os controles. Então, esta também é a minha conclusão pessoal. Eu não vejo a embolização como a primeira, vamos dizer assim, abordagem para quem tem infertilidade. Essa não é a minha visão, e eu posso mostrar N casos como esse, mas, fundamentalmente, o nosso grande pavor é o famoso endométrio fino, né?
onde situações como essas são encontradas depois de uma embolização uterina, e eu realmente não penso que isso seja uma grande vertente, né? Então, meu tema aqui meio que já passou, só vou dar aqui no finalzinho, como conclusão, mostrando que os estudos são muito heterogêneos, mas parece que existe sim uma associação aí dos miomas submucosos ou intramurais com componente submucoso, aquilo que a gente convencionou chamar aí padrão FIGO 0 a 3, e que, no meu ponto de vista, devam ser considerados nesse binômio, né? A cirurgia, ela não altera negativamente o potencial reprodutivo, então esse é um ponto importante, né? É lógico que a experiência e, fundamentalmente, o bom senso do médico é fundamental. Então, quando nós comparamos, por exemplo, a endometriose, que é uma cirurgia de grande expertise médica, e o mioma, sem dúvida, também o é, mas o bom senso entre quem indicar me parece ser algo de muita valia nesse tipo de caso. Não vejo diferenças entre operar por via laparoscópica ou laparotômica, essa é uma decisão pessoal. Talvez quando aqueles miomas sejam únicos, eu acho que a laparoscopia ela é mais vantajosa, mas quando eu tenho muitos miomas e a gente tem que fazer muitas abordagens no útero, talvez a laparotomia seja mais prática, né? E a energia monopolar ou bipolar parece ser semelhante na estereoscopia. E talvez, com essa nova forma de classificar o mioma, nós possamos ter, nos próximos anos, uma visão mais clara, ou essas atualizações mais claras, mas, infelizmente, a gente ainda não tem trabalhos consistentes dos últimos 5 ou 10 anos que possam nos dar isso. E, finalmente, gostaria de prestar uma homenagem ao professor Manuel, juntamente com o professor Geraldo e o professor Edmundo, foram as pessoas aí que mais influenciaram a minha carreira, como eu já falei, e queria mostrar o meu apreço por ele e a minha, enfim, extrema admiração. Enfim, espero que tenham gostado e estou à disposição. Muito obrigado, professor Eduardo, pela excelente apresentação. Um tema difícil, controverso, mas que você pôde nos trazer dentro do que existe e aliado à sua experiência pessoal também. Parabéns pela excelente apresentação. Eu só queria fazer uma sugestão, Eduardo, com relação ao fumo. Esse tem um trabalho muito antigo que mostrou alguma coisa nesse sentido, mas nós não temos mais os malefícios do fumo, do tabaco, é tão grande que a gente tem realmente evitado usar essa associação. Mas isso só a título de sugestão, de colaboração.